pequenininho. Aula passada a gente viu a respeito dos objetivos, traçando ali o rumo, né? A nossa ideia, nosso intuito a respeito da criação dos nossos filhos. E os objetivos que nós traçamos foram os objetivos bíblicos. A gente viu todos os não bíblicos, primeiro, a caminhada daquilo que não é objetivo bíblico na criação de filhos, e em seguida a gente se fixou no que são os objetivos bíblicos, que eu creio que é a intenção de todos nós aqui, que é ensinar os filhos a viver para a glória de Deus e a desfrutar dele. Não enxergo assim tão longe. E a desfrutar dele em todo o tempo. Esse é o primeiro objetivo. Em segundo, nós nos esforçamos em educar no temor do Senhor e não no temor dos homens. E também a criação dos nossos filhos deve honrar ao Senhor. Nós queremos honrar a Deus na criação dos nossos filhos. Irmãos, traçada essa meta, isso está no seu coração, na sua mente. É isso que você quer. E agora, como é que nós vamos executar isso no dia a dia? Como é que eu coloco em prática? Que caminho eu vou seguir? Então, qual é o lado? Para onde eu vou para colocar isso em prática na minha vivência com os nossos filhos? Esses são os métodos. Agora, traçados os objetivos, nós vamos ver como fazer, que é a metodologia, como operacionalizar, como colocar em prática. Qual é o método que eu vou utilizar? Como é a didática do livro, ele sempre traz aquilo que não é bíblico. Então, nos métodos, ele vai fazer a mesma coisa. Primeiro, nós vamos descartar métodos não bíblicos, aqueles que não estão de acordo com a palavra. Então, eu achei essa figura sensacional, porque você vai tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e vai buscar o plano B, o plano bíblico. Olha que legal. Aquilo que é da Bíblia, da palavra. Os seus objetivos devem estar em consonância com os seus métodos. Como é que eu vou ensinar o meu filho a honrar ao Senhor, se o método que eu aplico não honra este mesmo Senhor? Então a gente vai abandonar os métodos não bíblicos e vamos adotar o plano B, a Bíblia, a palavra de Deus, traz a metodologia objetiva para criarmos os nossos filhos. Vamos começar então avaliando os objetivos não bíblicos. Primeiro deles, irmãos, eu não segui a ordem do livro, eu segui a ordem que mais me impactou, é o emocionalismo. É o jeito de educar com base no emocionalismo. No emocionalismo, o foco são as emoções. O medo, a insegurança, a vergonha, a dependência dos pais. E no emocionalismo, a gente ameaça os filhos, a gente priva os filhos de algumas coisas, a gente chantageia os filhos, a gente joga com vantagem em relação aos filhos. No emocionalismo, a gente também envergonha os filhos, humilha os filhos, a gente diminui os filhos. E a gente trabalha ali com as emoções da criança e com as nossas, e a gente puxa ali naquele momento de educação para uma credibilidade que eu preciso ter diante dos meus filhos na sua educação. Então o foco não é a glória de Deus, o foco não é o coração da criança orientado ao Senhor, o foco sou eu. Meu filho, como você faz isso comigo, eu estou passando vergonha. E aí a gente fala, saia daqui, eu não quero mais ver você, você está me afrontando. E a criança está com medo porque está no shopping cheio de gente, e você diz, saia daqui, eu não te conheço. E aí a gente trabalha com chantagens, com ameaças e mexe com as emoções das crianças, e rapidamente ela se transforma. Porque ela é dependente, ela é sozinha, ela vai ficar sozinha num shopping, no aeroporto, numa festa, em algum lugar. Rapidamente o comportamento dela se transforma, porque a gente mexeu com as suas emoções, e aí ela se desestabilizou. O comportamento é mudado, mas não com foco na palavra, com foco nas emoções, nas privações, nas chantagens, nas ameaças. O segundo é o método que o livro chama de não acabei tão mal. Esse aqui é o método que a gente reproduz algo errado na nossa educação. Olha lá, a mãe está no celular, né, com a caneta, o computador, e a filha está fazendo a mesma coisa. O que eu quis dizer foi, o meu pai gritou comigo e não fez mal para mim. Eu cresci, sou educada, não tem problema. Então eu posso gritar com meu filho, não tem problema nenhum.
os meus pais agiram com muita ira, apanhei demais, e eu acho até que não está muito certo, mas olha só, eu dei certo, não acabei tão mal, então eu vou reproduzir isso com os meus filhos. E aí a gente não olha para a palavra, a gente olha para o padrão que nos foi colocado no passado, e a gente reproduz isso em casa com os nossos filhos. Métodos não bíblicos, e aí a referência da nossa criação, da nossa metodologia, não é a palavra do Senhor. A referência é a nossa experiência passada. Para mim foi joia. Então eu vou, quer dizer, talvez não tenha sido nem tão bom, mas também não foi tão ruim. Então eu vou aplicar isso com os meus filhos. E aí o menino vê o pai comendo hambúrguer e não quer comer a salada. Então se eu sofri essas penas atrás, eu não vou mudar aqui, porque eu fui criado assim. E eu vou criar os meus filhos dessa mesma maneira. O terceiro método, não bíblico, é a correção punitiva. Então correção não é bíblico, não. A correção punitiva, pura e simples, desconsiderada da palavra do Senhor. É o método não bíblico. Por quê? Porque a correção punitiva é aquela constante ameaça de castigo, de privação, de alguma maneira. Geralmente a gente derrama, despeja na criança toda a nossa ira e a nossa frustração, impondo a ela castigos. Flávia, não é possível que castigo é errado. Castigo, pura e simplesmente sim. Porque nós precisamos orientar o coração dos nossos filhos, eles precisam entender o que eles estão sentindo e pensando, e por que eles precisam obedecer. Quando eu imponho uma privação, um castigo, uma correção punitiva, simplesmente isolado do pastoreio, é um método não bíblico de educar, de criar os nossos filhos. É comum demais esse método da correção punitiva. O castigo, ele é fácil, ele é simples, ele é rápido, ele não requer muito esforço da parte dos pais. O menino desobedeceu, você está sem videogame por uma semana, ponto. O menino está sem videogame, aí ele fica, então eu vou fazer o quê? Aí eu vou tentar aqui montar meu Lego, eu vou tentar brincar, vou ver se meu pai me empresta o celular. Ele simplesmente está recebendo uma privação. Aquela desobediência, aquele desvio de caráter, não importa. Depois que passar essa uma semana, ele vai voltar a ter o acesso aos seus videogames e às questões que ele foi privado, porque o castigo passa, mas as questões do coração permanecem. Então o castigo é fácil, é popular, é unilateral, é rápido, é simples, mas ele puro, desconsiderando o pastoreio, é um método não bíblico de educar os nossos filhos. Em quarto lugar, esse aqui é o nosso foco, né? A gente quer mudar o comportamento da criança, mas o método não bíblico chamado mudança de comportamento, o behaviorismo, eu achei essa figurinha que eu achei sensacional. Olha lá, é o painel educativo. A gente faz um painelzinho, isso aqui é uma ilustração dessa exigência de mudar o comportamento. E aí lá no painel a gente coloca um monte de atitudes certas, corretas, que a gente espera da criança. Então ela tem que guardar os seus brinquedos, ela não pode brigar com os seus irmãos, ela deve atender ao comando quando for mandada tomar banho, for chamada à mesa de jantar, ela deve fazer as suas tarefas, e ali várias condutas corretas que os pais exigem dos filhos, são colocados ali exigindo dela aquele comportamento. Cada vez que a criança vai bem, ela ganha uma estrelinha, ela ganha um ponto, ela ganha uma vantagem. E aí geralmente quando esse quadro é preenchido, né, os pais vão contabilizar, vão ver se ali tem mais obediência do que desobediência, aí a criança é premiada. No livro ele traz vários exemplos. Cada vez que você obedecer, eu vou colocar seu nome num papelzinho dentro desse jarrinho. A cada obediência sua, cada vez que você cumprir com os seus deveres, com as suas obrigações, eu vou escrever aqui e vou colocar no jarrinho. No final do mês, quanto mais nomes você tiver no jarro, mais chance você tem de ganhar um prêmio tal, a mesada tal, vai fazer o passeio tal, e a criança vai se enchendo de expectativa, e a gente vai moldando o comportamento dela com base nessas recompensas, com base nessas promessas.
E aí a gente trata com a criança assim, mais ou menos como um suborno, né? Ó, se você fizer assim, eu te dou isso. Se você agir dessa maneira, nós vamos sair, nós vamos passear. Mamãe vai comprar tal coisa, assim, assado, temos assim para fazer. Se você se comportar, no final, a gente toma um sorvete. Mas se não se comportar, não tem sorvete, não tem nada, não, a gente volta para casa. Não tem lanche, não tem nada. E a criança fica na expectativa. Eu vou me comportar. Aí qualquer coisa que ela acha que fez errado, eu me comportei, não foi mãe? Porque ela está temendo perder aquele prêmio lá no fim. Mãe, eu fiz errado. Não, mãe, eu fiz certo, não fiz. Aí você fica ali sem saber se avalia o menino errado ou certo. Mas você está ali na troca de vantagens, ensinando a criança a trabalhar com a manipulação, subornando, métodos de recompensa. É o painel das atividades, painel educativo de atividades, moldando apenas o comportamento da criança. Esse é um método não bíblico. Ele reforça a manipulação, ele reforça o comportamento exterior. Não importa o que seu filho está sentindo ou pensando, o que importa é o que ele externa. Se aqui eu vou manipular o meu comportamento, mas dentro de mim eu estou cheio de egoísmo, então está valendo, porque o que meu pai está vendo é um comportamento joia, nota 10. E esse é um perigo, irmãos, é um perigo muito grande. É claro que a Bíblia nos chama, ela nos mostra a respeito das bênçãos decorrentes da obediência. Em Deuteronômio, nós temos capítulos inteiros de um discurso de Moisés, que tem o título Bênçãos da Obediência. Isso é fato, é assim que a Bíblia trabalha. Mas em primeiro lugar, a gente não busca as bênçãos e nem as recompensas. A falha desse método não é que, então eu não posso elogiar o meu filho, eu não posso recompensar o meu filho, nada disso. Nós podemos sim, mas essa não é a nossa prioridade. A gente não ensina a criança que ela obedece para ser recompensada. A gente não ensina a criança que ela honra os seus pais para receber prêmios, para receber vantagens, porque a gente cria no coração dela expectativa sempre de ter, de manipular para alcançar os objetivos do seu coraçãozinho pecaminoso. As bênçãos decorrentes da obediência, elas vêm e a Bíblia nos relata, mas elas vêm porque em primeiro lugar nós buscamos honrar e obedecer a Deus, e buscamos nos nossos filhos também, que eles honrem e busquem, glorifiquem ao Senhor em primeiro lugar. As bênçãos são consequências, não é o nosso foco. O quinto, penúltimo método, é aí a chamada psicologia popular. É o que está na moda, é o que mais se comenta, é o que mais se fala. Essa figura aí dessa senhora, ela usa muito aquele painel ali, né? Assim, já esteve em alta muitas vezes, e a gente já admirou muito a mudança de comportamento de muitas crianças, com base nas dicas aí que já foram dadas por meio da sabedoria popular. E aí a gente fica achando maravilhoso como é que em tantos dias a criança foi transformada. Aí a televisão sai, dá 3 semanas, acabou, o caos está instalado de novo. Porque a criança se perde, ela só sabe agir quando ela está ali sendo trabalhada nos seus próprios interesses. O coração verdadeiramente não foi transformado. Dentro da psicologia popular tem também as dicas das revistas, as entrevistas com os psicólogos, os pedagogos, tem as aulas na escola, as reuniões de pais, que em muitas escolas, em muitos lugares, nos levam a um método de orientação de filhos completamente distinto do que a palavra de Deus nos ensina. E isso é cada dia mais forte, cada dia mais arraigado na nossa sociedade, né, entre o meio de educação de filhos. Então, dicas, entrevistas, revistas, programas, a psicologia popular, o que está em voga, o que está em alta. E considerar isso para educar o seu filho é uma metodologia não bíblica, que não glorifica ao Senhor. Por último, temos aí o ecletismo inconsistente. Você pega um pouquinho de cada coisa, mistura tudo, e cada dia você está fazendo uma coisa diferente na orientação do seu filho. Um dia você apela para as emoções, você derrama toda a sua ira na criança e diz: sai daqui, você não é mais meu filho, não fale mais comigo. E a criança muda o comportamento e você, pronto, atingi meu objetivo. No outro dia você conversou na escola, viu que agora o melhor mesmo é castigo. Então você vai e castiga. Mas aí você viu uma entrevista
na televisão dizendo, né, que você precisa ter o painel educativo, porque isso é muito bom, vai incentivar a criança, ela vai se sentir motivada a obedecer. Aí você faz o painel cheio de cartelinhas e cada dia você está de um jeito. Seu filho não sabe o que esperar de você está experimentando tudo. E esse talvez seja o pior método, porque ele não se sustenta, ele é inconsistente, ele fica diferente, ele, pelas suas mudanças constantes, ele bagunça a cabeça da criança, e a sua também, e aí a educação fica assim, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro, o menino está perdido, olha para cima, olha para baixo, não sabe que comportamento que tem que ter, não sabe o que esperar dos seus pais, e aí essa mistura traz um malefício muito grande na orientação dos nossos filhos. E aí, vamos aplicar um exemplo aí muito bacana do livro, que é tentando trazer para uma circunstância concreta esses 6 métodos. Só que aí vão ter 5 pontos, porque eu juntei psicologia popular com mudança de comportamento, porque eu acho que na essência é a mesma coisa. Então, a exigência aqui os filhos devem fazer as suas tarefas de casa. Os filhos devem fazer os seus deveres de casa. Então, a situação concreta é essa. Mas ele não obedece, ele desobedece. Aí, no emocionalismo, a gente faz assim: por favor, meu filho, faça o seu dever. Eu me sinto tão mal quando você não obedece. Isso faz tão mal para mim, meu coração fica tão triste. Eu tenho vontade de chorar. Eu fico pensando, meu filho, onde foi que eu errei com você, que você não me obedece? Eu investi tanto na sua educação. Você está me fazendo sentir que eu desperdicei o meu dinheiro, meu filho. Por favor, não faça isso com a sua mãe. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu não te oriento em casa. Sua nota vai ser ruim. O que vão pensar da nossa família? E aí a gente vai apelando. E o menino, alguns nem estão nem aí. A mãe pode chorar, pode fazer o que quiser, que ele nem... Tem outros que ficam: mamãe, chora não, mamãe, eu não quero ver você assim. Aí a criança já vai se derretendo, e aí a gente, em alguns casos, consegue mudar o comportamento da criança com um jogo de emoções. Não acabei tão mal. Quando eu não fazia o meu dever, o meu pai me batia. E isso não fez mal para mim, eu aprendi que eu devia fazer os meus deveres. Agora eu vou bater em você também. Quando eu não fazia o meu dever, meu pai ia na escola, fazia assim, assado, agora eu vou fazer assim também com você. E aí a gente reproduz um método não bíblico que foi aplicado na nossa infância. A correção punitiva: como você não fez o seu dever, você vai ficar sem TV por 1 semana. Se isso se repetir, sem TV por 2 semanas. Aí é uma simples privação. Você não obedece, não tem isso. Se obedecer, tem isso. A correção punitiva pura e simples. A mudança de comportamento, junto com a psicologia popular: se você fizer o seu dever por 1 semana, eu te levarei ao campeonato de futebol na escola, que é no final, que é no sábado, né? Final de semana. Se você fizer tudo certinho, bonitinho, então a gente vai ao clube, a gente vai no aniversário de não sei quem, a gente vai comprar aquele brinquedo. E aí é a manipulação do comportamento com base nas recompensas. Ou então assim: a cada vez que você fizer o seu dever, colocarei R$1 no cofre para você comprar o que você quiser. A cada vez que você arrumar o seu quarto, vou te dar aqui R$1, está aqui nesse potinho, no final do mês o dinheiro é seu, pode fazer o que você quiser. Aí o quarto está 10, todo dia. E o menino está pensando, né, o que ele vai comprar lá na frente, mas ele não entendeu que ele precisa arrumar o quarto, não pela recompensa, mas para obedecer os seus pais e honrar a Deus, glorificar a Deus com essa atitude. E o ecletismo inconsistente: a cada dia que seu filho não faz o dever, você faz de um jeito. Um dia você dá uma surra, outro dia você dá bota de castigo, outro dia você ameaça com o emocionalismo, outro dia você já oferece uma recompensa, e aí a cada desobediência você aplica um método distinto. Esses são os métodos não bíblicos. É o caminho errado a seguir, quando a gente quer aplicar aqueles objetivos que a gente já traçou na nossa mente. E por que é que eles não funcionam? Por que é que os métodos não bíblicos não funcionam? Em primeiro lugar, porque a mente humana é o padrão. Porque a gente tira da nossa cabeça aquilo que a gente acha que é certo. E o nosso coração é desesperadamente corrupto, é caído, é enganoso.
A gente deixa de lado a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática para ficar aplicando, para aplicar aquilo que eu acho que é certo. Aquilo que eu li na revista Crescer, Pais e Filhos, na entrevista tal, no programa da Super Nani, aquilo que eu vi assim, assado, que eu conversei, nas minhas emoções, nas recompensas. A Bíblia fica totalmente de lado. A gente despreza a nossa regra de fé e prática e a nossa mente se torna o padrão. Isso não vai dar certo. Em segundo lugar, por que não funciona? Porque todos os métodos não bíblicos levam ao mesmo problema, produzindo uma educação rasa, superficial, que não leva ao pastoreio do coração dos filhos. Preocupam-se em abordar apenas o comportamento e perde o foco do que é a disciplina bíblica. A gente se preocupa só ali com o que está por cima, com a capinha. O que tem lá embaixo, que está fazendo aquela capinha aparecer, a gente não trata, a gente não trabalha. E aí não há um pastoreio dos nossos filhos. Uma família foi a um restaurante, pai, a mãe, 2 filhos, um menino e uma menina. O pai pediu um suco, o filho também, a filha também. E aí o pai pediu um sabor, o filho outro, o do filho estava muito gelado e o do pai muito quente. Então o pai teve a ideia de misturar. Vou misturar aqui o suco dele com o meu, né? Vai ficar ótimo. E aí mistura de lá, mistura de cá, prova daqui, prova de lá. O copo do suco do filho ficou assim uns 2 dedos a menos do que tinha antes. Aí no final daquela misturança, o filho olha para o copo e diz: pai, mas o meu suco tinha mais, eu não tinha só isso de suco. O que o menino está revelando ali nessa hora? O quanto ele é egoísta. Está lutando contra o próprio pai, que está ali proporcionando aquele momento. Por causa de 2 dedos de suco, o copo estava cheio. Mas ele está pensando no que ele perdeu, ele não pode ter vantagens. O menino está sendo egoísta, está exercendo amor próprio exacerbado. Não quer nem saber do pai, não honra o seu pai. Se precisar dar 2 dedos de suco a mais para o pai, para ele não interessa. Ele busca o seu interesse pessoal. Olha o coração desse menino, o que está sendo revelado nessa frase. Aí o pai pega o copo de suco e diz: toma esse suco todo, agora você vai tomar esses 2 sucos e eu não quero mais conversa com você. Aí o menino: não pai, não toma pai, toma, desculpa. Aí o menino mudou o comportamento na hora, porque o pai aplicou ali um emocionalismo, chantageou o filho, assim, ameaçou, brincou com as emoções do filho. Eu não quero mais falar com você e toma este suco. Pronto, acabou o jantar. O menino ficou com os 2 copos de suco, tomou os 2 copos de suco, mas não conversou mais com o pai, foi para casa perdido, sem saber o que é que ele tinha realmente, o que ele realmente precisava. Não brotou arrependimento, um pedido de perdão, ele se perdeu. Porque quando a gente trabalha só naquilo que a gente quer botar para fora, a gente perde o pastoreio, perde o ensino. Métodos não bíblicos não funcionam. Vamos acelerar. Terceiro lugar, educação superficial não leva os filhos a entenderem o seu comportamento, a motivação do seu coração, os conflitos da vida e até mesmo o melhor das suas atitudes. As crianças às vezes vão vivendo sem entender por que elas agem assim, sem entender que o seu coração é pecador, sem entender que carecem da graça e da glória de Deus. E até mesmo aquilo que elas fazem de bom, elas acham que é elas mesmas que fazem, que elas são boas mesmo, elas são joias, são nota 10. E às vezes o nosso método de educar, ele afasta os nossos filhos de Deus, porque ele não leva em conta as verdadeiras questões da vida e do coração. Mudar apenas o comportamento direciona o coração da criança a cultivar ídolos em torno dos quais ela organiza a sua vida e utiliza como instrumento a manipulação para atingir os seus interesses. Então, se você está trabalhando ali as emoções da criança, ela vai lutar para se sentir aceita, para não perceber uma sensação de abandono, porque ela tem um certo medo, uma certa insegurança. Então, ela vai cultivando isso dentro dela. Se você vai ensinar a recompensa, ela vai lutar por ganhar atender os seus próprios interesses a cada dia mais. Ela vai criando esse ídolo enorme no coração dela, de que ela precisa ser atendida, e ela vai ser, se ela agir dessa forma ou dessa. E aí, se ela busca aprovação, ela vai lutar para ser aprovada e deseja isso, porque ela constrói esse ídolo no coração. Então, o método errado que você aplica, que nós aplicamos na educação dos nossos filhos, vai gerar ídolos falsos que eles vão cultivar dia após dia para alcançar os seus próprios interesses. E por último,
Métodos não bíblicos nunca chegam à cruz de Cristo, ao Evangelho. Se eu preciso ensinar os meus filhos que basta uma mudança de comportamento para que eles alcancem os seus objetivos, eu ensino que o sacrifício de Cristo foi em vão. Para que eu preciso da graça para ser transformado? Só preciso cumprir aqui um protocolo de comportamento para receber uma recompensa. O foco na cruz, na graça do Senhor, no seu Evangelho, ele se perde totalmente. Porque eu sou o centro. Eu consigo mudar o meu comportamento ou o comportamento dos meus filhos. E a gente abandona o Evangelho, deixa de apresentar a eles que eles precisam de Cristo para viver para a glória de Deus. É de Jesus, não é de recompensa, é de Cristo e do seu Evangelho. Os nossos filhos precisam ser orientados ao Senhor para terem no Evangelho a esperança de que terão um comportamento que agradará ao Senhor. Mas a Bíblia, queridos, é maravilhosa. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus nos ensina um método. Ela vai nos encaminhar. E aí a gente às vezes não consegue enxergar que dentro da palavra está o método objetivo e simples, que vai nos ensinar a colocar em prática aquilo que a gente tem como objetivo. Os nossos objetivos devem andar junto com os nossos métodos. Se queremos ensinar filhos a honrarem ao Senhor e glorificarem a Deus acima de todas as coisas, a nossa maneira de educar também deve honrar ao Senhor e glorificar ao Senhor acima de todas as coisas. O nosso foco é a palavra e é nela que a gente vai encontrar essa direção. A partir daqui a gente já está no capítulo 8, mas eu vou dar só, como diz o Beto, cenas do próximo capítulo. O método em si, a explicitação do método já é no próximo capítulo. Encerramos o 7 e estamos entrando agora no 8. Percebam que a gente está construindo uma casa, né? Inicialmente a gente traça ali a fundação. Nós vimos que os nossos filhos se desenvolvem a partir de influências que os moldam, eles são como esponjas, absorvem tudo ao redor. E a gente precisa oferecer a eles as melhores influências, aquelas que orientam os nossos filhos à palavra de Deus, que os levam ao Senhor. Nós vimos que a autoridade dos pais é dada por Deus, tornando os pais agentes de Deus na educação dos filhos, e isso precisa ser exercido. Os nossos filhos têm que obedecer e nós também temos que obedecer a Deus, exercendo a autoridade. Em seguida, nós, entendendo todas essas coisas, nós traçamos os nossos objetivos. Criar filhos que honrem e glorifiquem a Deus acima de todas as coisas, no temor do Senhor e para a honra do Senhor. Traçado o objetivo no seu coração, agora nós vamos aprender a metodologia. Vimos aquilo que não agrada a Deus e como executar esses objetivos. A primeira, tem duas vertentes, a Bíblia traz. A primeira vertente do método bíblico é a comunicação ampla e plena. É o ensino, é a conversa, é a instrução, é a orientação que acontece dia após dia. Conversar para conhecer, para instruir, dialogar, interagir com o seu filho. É a primeira vertente do método bíblico. A segunda, não muito simpática, é a vara da disciplina, que a Bíblia traz também de uma maneira muito objetiva. Então, o livro de Provérbios especialmente vai explicitar isso de uma maneira muito clara. O livro de Provérbios foi escrito para a família. Foi escrito para a família real, diz alguns comentários, né? Que era a família do rei Salomão. Ele está ali orientando os seus filhos e ali Deus deixou a orientação da comunicação ampla e plena com os filhos e a vara da disciplina como método seguro. Vejam que é muito objetivo. Não é aquele negócio, para onde eu vou? Não, você vai se comunicar plenamente com seu filho, amplamente, orientá-lo, instruí-lo através da palavra, do diálogo, e vai utilizar a vara da disciplina nos momentos em que ele se afastar disso. Só uma breve fala a respeito de cada uma dessas vertentes, dentro da comunicação ampla e plena entre pais e filhos. A ênfase na comunicação abundante anula a disciplina fria e tirânica, fornece um contexto para a comunicação honesta,
Contexto esse em que a criança pode ser conhecida e aprende a conhecer-se. Ela tende a tornar-se sensível, evitando o sentimento de mágoa e o melindre. A criança começa a entender a vida e as coisas. A exigência de obediência não é algo distante, longe, que ela olha e desanima, dizendo, meu Deus, eu nunca vou chegar nisso aí. O meu negócio é ficar desobedecendo e sendo corrigido mesmo. Não, a comunicação proporciona esperança para a criança, orientação. Você vai explicar situações da vida em todos os contextos que puder, inserindo o evangelho em todos eles. Comunique-se com seu filho, converse com ele, explique para ele como é que as coisas funcionam. Ensine-o a lidar antecipadamente com os conflitos. Favoreça o momento em família, formal, informal, no carro, no culto, antes de dormir, na mesa das refeições. Converse, instrua o seu filho. Traga ao coração dele as verdades da palavra de Deus. Converse com ele, comunique-se com ele amplamente e plenamente. As crianças não sabem das coisas. Elas estão recebendo as influências, que tal que elas recebam de nós mesmos, as melhores influências por meio da comunicação. Explicar, falar. A gente gera no coração dela qual é a expectativa que Deus tem a respeito do comportamento dela. Quando a gente ensina primeiro. Quando a gente ensina. Esse trecho está no livro. Página 91. E a vara da disciplina diz assim: o uso da vara preserva, enraizada biblicamente, a autoridade dos pais. Então, quando a autoridade dos pais está firme no coração da criança, da maneira bíblica, quando os filhos entendem que os pais são autoridade em suas vidas, porque Deus assim determinou, o uso da vara, ele vai preservar isso. Deus outorgou a autoridade aos pais ao chamá-los para agir como seus agentes na educação dos filhos. Então a vara entra quando, depois da comunicação ampla e plena, houve um desvio. A criança se desviou, mesmo tendo sido orientada, ela se desviou. E ali a gente consegue, usando a vara da disciplina, trazê-la de volta para dentro daquele círculo de obediência e honra que a criança precisa viver e exercer. Então, irmãos, este é o método objetivo que a palavra de Deus nos traz. Às vezes a gente acha muito difícil. Mas eu não sei como é que educar filho. Já tentei de tudo e não dá certo. Agora vamos tentar o método bíblico. Vamos nos orientar na nossa família, nos esforçar, nos comunicarmos com os nossos filhos amplamente, plenamente, a ensiná-los, a instruí-los dia após dia na nossa caminhada da vida. E se eles falharem, vamos utilizar da vara da disciplina. Vara da disciplina não é bater em filho, não é espancar filho, não é humilhar filho por meio da correção física. Vara da disciplina é trazê-lo de volta com a correção amorosa, sem ira, uma correção que reflete a mansidão do Senhor Jesus e que consegue mostrar para a criança, dentro da palavra de Deus, onde ela está errando e por que ela precisa daquela correção. Esse tema da vara não é simpático, né? Eu vejo muita gente crente no Senhor Jesus, que inclusive eu considero como exemplo, que não usam a vara em casa. E a gente tem uma crise, né? Mas é tão cruel esse negócio de bater. Irmãos, não é ideia do livro do Ted Tripp. Isso não é psicologia popular. Não é dica da revista Pais e Filhos, da revista Crescer. Isso não é orientação do médico. Isso é orientação de Deus. Então, se você não concorda, você está desobedecendo ao Senhor. Aí são dois desobedientes, igual eu falei nas outras aulas. O desobediente é você e seu filho. Seu filho te desobedece, desobedece a Deus. E você desobedece a Deus porque não cuida da desobediência do seu filho. Eu quero mostrar para vocês dois textos que mostram isso. Olha lá. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Esse não morrerá é que ele não vai se perder eternamente. A morte é eterna. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja o compromisso que nós temos que ter com os nossos filhos, porque eles vão viver eternamente com Jesus no coração, se a gente os educá-los com o método da palavra. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu.
Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor preservarás todo dia, porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Ouve a comunicação, ouve a instrução, instruam seus filhos, orientem seus filhos, expliquem como a vida funciona. Com base na palavra do Senhor, falem com eles, comuniquem-se plenamente com eles e usem a vara para mostrar aos filhos a verdadeira educação que a palavra de Deus requer. Eu queria ler também, os irmãos podem abrir, Provérbios 22, para a gente encerrar. Provérbios 22, verso 15, é outro texto que nos mostra que a vara da disciplina é uma determinação de Deus. E quando a gente afasta esse uso da vara, a gente desobedece ao Senhor. É claro que a gente só usa a vara quando precisa, né? Em caso de desobediência e desonra. Provérbios 22, 15, acompanha aí. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É a vara da disciplina que vai afastar a estultícia do coração dos nossos filhos. Nós vamos ensiná-las a se afastarem do pecado com a vara da disciplina. O verso 17: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Olha o pai dizendo: ouve, meu filho, estou aqui para te instruir. Que o teu coração percorra os caminhos do Senhor, que os mandamentos do Senhor estejam no teu coração. Olha como Salomão nos ensina. Ele está preocupado com o coração dos seus filhos, que é a vida, a essência. E a comunicação ampla e plena é instrumento de Deus para ensinarmos os nossos filhos, que irão ouvir as nossas orientações e irão sendo formados e educados naquilo que Deus espera deles. E se eles falharem em desonra ou desobediência, o outro método, a outra vertente do método é a vara da disciplina, que Deus nos manda. O livro vai detalhar mais para frente, 9 ou 10 passos, não me lembro, a respeito de como aplicar a vara de uma maneira amorosa, sábia, e que não tem nada a ver com essa correção física da lei da palmada aí que a nossa sociedade proclama aí aos quatro ventos. Não tem nada a ver. A correção física bíblica é completamente distinta, e ela não vai fazer mal ao seu filho, ao contrário, ela vai trazê-lo para o caminho da vida, para o caminho da obediência. Traçados os objetivos bíblicos, coloquem agora os métodos da palavra de Deus: comunicação ampla, abundante, plena, constante e a vara da disciplina. Aplique isso e o teu filho trará delícias à tua alma. Os nossos filhos irão glorificar o nome do nosso Senhor e trazer alegria ao nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que nos ensina em aspectos que precisamos tanto. Capacita-nos com a tua graça, para dia após dia estarmos, ó Deus, aos pés da cruz, buscando a capacidade para exercer esses métodos na educação dos nossos filhos. Ajuda-nos a olharmos sempre para a tua palavra e a termos, ó Deus, a nossa regra de fé e prática nas Escrituras, e não em nós mesmos, nas nossas mentes, nas coisas que ouvimos, mas em ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.